Boa noite! Estamos ao vivo, mais um dia de live aqui. Vamos chegando, pessoal. Hoje o assunto é bem legal. Acho que é super interessante. Várias pessoas têm o desejo, né, de diminuir o perímetro da cintura. E hoje nós vamos abordar esse assunto que é tão importante. Semana passada, para quem não estava antenado aí no meu perfil, eu fiz um desafio de 7 dias, uma semana, onde nós fizemos uma semana de treino aberto, né, no Instagram. E apresentei a técnica do método postural e respiratório, que é uma técnica que eu já venho treinando há mais de um ano, né, assim, certinho. E no final do ano passado eu formei um grupo, no começo só mulheres, depois foi entrando mais pessoas, para passar esse método, para ensinar, né. Eu já dava aula, né, desse método antes, mas eu só tive a conscientização de que eu precisava treinar intensamente, diariamente, depois que eu passei pelo processo das 2 gestações. Boa noite, pessoal que está chegando. Tia Elaine, que saudade. Sandrine. Boa noite, gente. Vamos chegando. Hoje nós vamos falar como reduzir até 12 centímetros de perímetro da cintura em até 3 meses. Desafiador, né, gente? Eu vou começar a live falando um pouquinho sobre o que me levou a fazer essa especialização e o porquê que eu estou aqui expondo tanto essa técnica publicamente aqui e me dispus a ensinar isso aqui no Instagram e colocar esse conteúdo aqui para vocês. Já faz quase 15 anos, já deu 15 anos de jornada aí como fisioterapeuta, e minha primeira especialização foi dermatofuncional. Então eu terminei a faculdade, me especializei nessa área, onde a gente trabalha mais a parte estética, né? Pré-operatório, pós-operatório, estética facial, estética corporal. E eu sempre pensava que isso era futilidade, né? Que não tinha um embasamento científico, que não dava valor, né, para a estética. E foi só quando eu comecei a entender, né, o fundamento da estética, o que nós tratamos, e comecei a olhar essa área da fisioterapia com outros olhos. E depois de muitos anos trabalhando, fazendo drenagem, fazendo massagem modeladora, várias técnicas, né, para reduzir medida, eu vi essa técnica num anúncio, num jornal até, de uma técnica que era capaz de reduzir, né, os perímetros da cintura em pouco tempo. E aí eu falei, gente, que é isso, né? Porque eu já tinha uma experiência, já atendia várias pessoas, fazia vários pacotes de massagem e não tinha esse resultado fazendo massagem. E às vezes, num tratamento de estética, as pessoas fazem às vezes 2 vezes por semana, às vezes até 3 vezes por semana, né, a massagem ali. E eu não conseguia entregar o resultado que aquela técnica falava que entregava. E aí eu fui atrás de fazer essa especialização. E aí eu fiquei apaixonada pelo método, pelos benefícios que trazia, e
foi então que eu comecei a trabalhar com isso e eu vi a transformação que acontecia não só no abdômen, mas no corpo todo, de uma forma geral. Então, vamos falar aqui sobre quais são, né, o que mais incomoda, não só a mulher, mas todo indivíduo. As pessoas reclamam de estômago alto, né, o que eu mais vejo assim na minha vivência prática. Ah, eu tenho estômago alto, Aline, o que eu posso fazer, né, para reduzir isso? Então, isso é uma das queixas principais. Outro ponto específico é o pós-parto, né? Quando depois do parto fica aquela barriga sempre abaixo do umbigo, aquela flacidez que a gente não consegue. Tem muitas mulheres que logo após o parto já conseguem emagrecer, né? Voltar no peso que tinha antes, mas aquela barriguinha fica ali, né? Não consegue tirar de jeito nenhum. E o que mais que vocês acham aí que incomoda mais no abdômen? Vamos interagindo, gente, comigo. Vai falando aí o que te incomoda mais no seu abdômen. Sempre as pessoas me procuravam para fazer um tratamento estético para reduzir medidas, com essas queixas, né? É a flacidez abaixo do umbigo, é o estômago alto ou aquela barriga estufada e não consegue melhorar por estética. Mas é a famosa pochete, né, Mar? É isso mesmo. Mas, além, a Bárbara falando no meu é estômago alto, eu quero falar um pouquinho, um pouco mais fisiologicamente, para que vocês possam entender o que acontece. Quando nós temos, no início do desafio, eu falei sobre respiração e falei sobre o diafragma. O diafragma é um músculo, né, que ele fica redondo aqui, que separa o tórax do abdômen, é o principal músculo da respiração. E ele faz movimentos enquanto respiramos. A tensão desse músculo gera um posicionamento inferior dele, ele fica para baixo. E ele ficando para baixo, ele estufa a barriga para frente. Então, às vezes você fala, eu tenho um estômago alto, mas pode ser uma tensão no diafragma. E essa tensão está gerando uma pressão positiva no seu abdômen e está estufando a sua barriga. Porque ela está empurrando o intestino, empurrando todos os órgãos abdominais para baixo. E aí acaba estufando para frente a barriga. Então é isso que acontece e às vezes você fala que tem estômago alto, tá? O que acontece no outro fator que eu falei que incomoda muito, que é a famosa pochete, né? Nós temos uma cinta natural. O que é formada essa cinta natural? São os músculos abdominais, que seria o reto abdominal, que é um músculo mais superficial, tem o transverso do abdômen e o oblíquo, são músculos mais profundos. Todos esses músculos formam a nossa cinta natural. Então, o que acontece? Quando a pessoa engorda demais ou quando você passa por uma gestação, você acaba esgarçando essa musculatura, porque a sua barriga cresce, né? Imagina você com um bebê ali dentro da barriga, né? Ele fica ali todo espremidinho e a sua barriga tem que esticar para esse bebê crescer. É algo natural, fisiológico. Mas acontece esse esgarçamento nessa musculatura. E eu trouxe um objeto aqui para fazer uma dinâmica bem legal com vocês. Isso daqui é uma redinha, mas só para explicar para você como que funciona os músculos do abdômen. Quando nós temos, né,
não passamos por nenhuma transformação no nosso abdômen. A gente nasce com tudo perfeito, tudo no lugar. E geralmente o seu abdômen, sua musculatura está acima, toda fechadinha, certinha, as fibras estão alinhadas, né? Isso todos os músculos. O reto abdominal, ele está no sentido vertical, né, no seu abdômen. Tem o transverso que está nesse sentido e os oblíquos que fica inclinado, né? Tem oblíquo interno, externo. Então são várias camadas de músculo. Quando você distende essa parede abdominal, que pode ser por gestação, pode ser por ganho de peso, o que acontece? Eu ia trazer uma bexiga também para vocês verem, mas acabei esquecendo. Mas eu vou te mostrar aqui. Imagina aqui a minha mão, né? Aí o que que acontece? O bebê que está lá dentro da barriga e vai crescendo, crescendo, crescendo. O que que acontece com essa parede muscular? Ela vai se distendendo e vai esgarçando. Então ela vai ficando frouxa. Aí depois o bebê nasce, o que que acontece? Pode voltar um pouquinho essa musculatura, mas ela precisa de uma reabilitação, que é aí que entra a fisioterapia ou uma reabilitação pós-parto. Nesse método a gente consegue restabelecer toda a função abdominal, tá? Então fica toda esgarçada. Aí vai ficar dessa forma, né? A parede muscular do abdômen, todos os músculos, esses que eu falei pra vocês. O que era pra ficar assim, né? Alinhadinho, né? Fechadinho, ficou assim, todo esgarçado. O que mais que pode causar esse esgarçamento na musculatura? Às vezes tem pessoas que nunca teve filho, ou às vezes não está acima do peso, mas não tem um abdômen funcional. Então, às vezes o padrão respiratório dela está piorando a qualidade dessa musculatura, que é a respiração abdominal, quando você respira estufando o seu abdômen. E aí, imagina quantas vezes no dia nós respiramos, né? Eu vou falar assim, uma pessoa bem treinada, uma pessoa que pratica atividade física, né, que tem uma vida saudável, geralmente pode respirar umas 12 vezes por minuto. Eu já fiz um teste comigo, numa época que eu treinava muito, corria, fazia muita atividade física, e um dia eu fiz esse teste e eu respirei 12, acho que foi 8 respirações em 1 minuto. Mas uma pessoa estressada, uma pessoa que tem pânico, que tem um descontrole emocional, isso afeta diretamente a respiração. E aí a pessoa passa a respirar muito mais vezes. Eu, atendendo pessoas, eu já avaliei pessoas que respiravam quase 30 vezes em 1 minuto. Então imagina como que era essa respiração. Super superficial, né? Imagina aquela respiração curtinha, assim, como se você estivesse cansado. E aí você respira várias vezes estufando a sua barriga, estufando a barriga. Imagina o dia inteiro, né? Quantos minutos tem um dia, né? Se já tem 24 horas, imagina quantos minutos. Então é muita distensão durante o dia. E não é só um dia, são anos, né? Às vezes a pessoa passa anos respirando de forma errada, de forma ineficiente, e aí ela fica com o abdômen desse jeito e acha que é gordura. E acha que fazer uma cirurgia, uma plástica no abdômen vai resolver o problema. Mas às vezes a causa está muito mais profunda. Pessoal, vai ter um barulhinho porque eu estou aqui na academia e as crianças estão treinando ali fora, mas eu não queria deixar de fazer essa live. Se o som estiver ruim, vocês vão me falando aqui. Então, vamos lá para a nossa linha de raciocínio. Quando o seu abdômen ficou dessa forma, né, eu já expliquei que pode ser por gestação,
por ganho de peso, por respiração errada e também por vícios posturais. Tem pessoas que não têm uma consciência corporal e fica totalmente, né, torto, senta, descansa o corpo em cima do quadril, não tem uma consciência de manter um alinhamento da coluna, de manter o abdômen encaixado. Então tudo isso vai atrapalhando a estética do seu abdômen. Então são vários fatores que colaboram para que ocorra essa distensão abdominal e às vezes você acha que é gordura localizada. Então eu falei aí vários aspectos, né, que podem te incomodar, que são coisas que atrapalham, né, a nossa estética, e também muito mais que estética é a funcionalidade do seu abdômen. E eu vou falar um pouquinho sobre alguns hábitos que vai te ajudar a reduzir esse abdômen. Alguns hábitos simples, né? Dentro do método a gente aprende muitos exercícios específicos para corrigir essas disfunções, mas tem alguns hábitos de vida que você precisa adquirir para que você consiga ter esse resultado de redução de 12... Ai, tá bom, obrigada, Mariana. O som tá bom, né? Então são várias coisas que você pode fazer para resolver esse problema. Primeira coisa, a hidratação. Aline, você quer falar que eu tenho que beber água para diminuir minha barriga? Sim. Por quê? Porque o seu tecido muscular, e a gente tem a linha alba, que é um tecido fibroso no meio do nosso abdômen, que ele precisa ser hidratado. Tem pessoas que não tomam nem 1 litro de água por dia. E isso é um absurdo para o seu corpo. Não tem como ele funcionar perfeitamente se você não se hidrata. A sua célula necessita de água para ela funcionar. Imagina que as células do nosso corpo funcionam como se fosse uma fábrica. Se não tiver combustível, se não tiver ali o produto necessário para ela trabalhar, ela vai pifar. Então, um tecido, seja o músculo ou até mesmo a pele, que está mais superficial, se ela não estiver hidratada, você não vai conseguir dar função, você não vai conseguir eliminar essa gordura, você não vai conseguir melhorar o aspecto do seu abdômen. Segundo ponto muito importante, o que você come e o horário que você come. Hoje em dia as pessoas estão se alimentando, todo mundo vive numa correria, isso é fato, né? E todos preferem, né, decidem se alimentar com coisas rápidas, práticas, né? E muitas vezes essas escolhas são erradas, porque as pessoas acabam escolhendo produtos alimentícios que não traz nenhuma hidratação para o nosso corpo, não faz nenhum bem para essas células que precisam tanto de nutrientes. Então, observe na sua alimentação se você está comendo mais produtos alimentícios ou mais alimento de verdade. Então, é um fato bem importante isso. Eu comecei a ter essa consciência e decidi tirar várias coisas, eliminar da minha vida algumas coisas que eu sabia que não ia me trazer saúde. Então eu escolhi, são escolhas, né, que a gente precisa fazer na nossa vida. Outra coisa bem importante é a função intestinal. Tem muitas pessoas que sofrem de problemas intestinais. Às vezes tem pessoas que têm intestino preso, tem pessoas que têm intestino desregulado, ora funciona, ora não funciona. Tem pessoas que precisam de medicamento diariamente para que o seu intestino funcione. Então tudo isso, a função do intestino, quando ela não está boa, isso vai refletir diretamente no aspecto, na estética do seu abdômen. Então, isso entra a hidratação e alimentação.
Tem muitos alimentos hoje em dia inflamativos, que vai inflamando o seu abdômen, o seu intestino. E isso vai fazendo ele ficar preguiçoso, atrapalha a parte do intestino. Para quem não sabe, é o órgão que mais absorve nutrientes, né, do que a gente come. Então, se você não está com essa absorção boa, seu intestino vai envelhecendo, ele vai ficando doente. E aí começa a surgir várias doenças. Existem várias doenças que têm raiz, né? Começa ali na disfunção intestinal. Então é importante, por isso que é tão importante que você come muito mais, faça a escolha certa, né? De comer muito mais alimentos saudáveis, né? Alimentos de verdade, do que ficar escolhendo alimentos, produtos alimentícios. Que isso só vai destruindo as suas células, só vai atrapalhando o seu corpo de funcionar bem, tá? E isso afeta diretamente o nosso abdômen, tá? Outro fato importante é a postura, que eu já falei aqui um pouquinho, que a gente aprende muito no método postural e respiratório, a questão postural. Eu sempre falo sobre a distância da costela e do quadril. Então eu vou passar aqui algumas técnicas bem básicas que você pode já começar a executar e pode já te fazer um bem. Se você olhar aí nos vídeos no minha página aí do Instagram, vocês vão ver vídeos, alguma aula ensinando a fazer o alongamento do diafragma. Isso vai ajudar bastante, porque vai dar a função para ele, né? Ele vai movimentar e vai descomprimir, né, os órgãos abdominais e vai deixar, provavelmente, diminuir o perímetro da cintura. Vai favorecer, só de alongar o diafragma. E exercícios respiratórios. A base do que eu ensino no método postural e respiratório é você respirar mais, né, com mais volume no tórax do que no abdômen, que eu falei quando você respira estufando a barriga e não tem movimento no tórax. Então você precisa ganhar mobilidade no tórax e diminuir a pressão que você faz aqui no abdômen quando você respira, jogando sua barriga para frente toda hora que você puxa o ar, tá? São exercícios específicos. E mantendo a postura, que eu falo, a importância da gente reconstruir, né, o nosso corpo, reconstruir a nossa postura, é você respirar de uma forma eficiente. E as pautas posturais que a gente aprende no método, você pode levar isso para o seu dia a dia, não só no horário que a gente está treinando, mas você adquirir isso como um hábito para você viver, né, no seu dia a dia, na hora que você está trabalhando, ou praticando uma atividade física, ou passeando, qualquer hora do seu dia. Então eu falo que um treinamento postural que a gente faz aqui, quando a aula, não é apenas estética. É lógico que o seu abdômen vai melhorar muito, mas muito mais que isso, é virar uma chave no seu cérebro, porque a gente tem uma memória de postura. Então, se você ficar muito tempo numa postura errada, muitos anos, né, que eu sei que tem muita gente que fica anos numa postura errada, o seu cérebro vai entender que aquilo ali tá certo. E aí você já fica ali confortavelmente, porque o seu cérebro fala, tá tudo certo. E aí, depois, quando você começa a treinar e vê... Só um minutinho, gente.
integrante aqui na nossa live hoje. Alice. Fala, oi, pessoal. Ai, final. Tudo bem? A Ju falando que está muito animada com os resultados desses 10 dias treinando. A Ju já treinou, né, Ju, vários meses comigo e percebeu aí no corpo o quanto que a gente tem de benefício, né? Então eu estava falando sobre mudar os hábitos, né, posturais para que você tenha um abdômen, né, funcional e diminuir aí o perímetro da cintura. É você virar essa chave no seu cérebro através de um treinamento diário com exercícios específicos, que aí você consegue ficar em uma postura correta, uma postura correta, sem fazer força, sem ficar ali pensando, nossa, eu preciso arrumar minha coluna, eu preciso arrumar meu abdômen. Não, vai ser uma coisa natural pra você, tá? Não, mamãe tô falando ainda. Da importância de fazer exercício. Eu quero falar agora rapidinho, gente, pra terminar, sobre abdominal, que é uma dúvida muito comum para muitas pessoas. Ah, eu tenho diástase, eu preciso diminuir a barriga, eu vou fazer abdominal, eu faço 100 abdominais por dia, minha barriga não tá melhorando. Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre essa questão do abdominal para diminuir a barriga, tá? Como eu expliquei para vocês das fibras musculares, né? Ela fica assim, né? Depois que a gente passa por alguma disfunção, ela vai esgarçando, né? Vai ficando assim, esgarçada. Quando nós fazemos o abdômen convencional, seja qual for o tipo, tem aqueles que a gente, né, levanta a cabeça, tem outros que levanta as pernas, tem a prancha, são vários tipos de abdominais, mas você precisa passar por uma avaliação de um profissional para saber se esse abdômen está funcional, se você tem consciência corporal para executar esse abdominal de forma eficiente. Eu vou dar um exemplo de mim mesma. Depois que eu tive a Alice, ela tem 2 aninhos, eu não fiz nenhum tipo de abdominal. Eu fiz algum tempo de musculação, depois eu comecei a treinar em casa, né, treinamentos funcionais, mas eu não fazia abdominal, porque quando você faz o abdômen sem essa consciência de manter esse posicionamento da costela e do quadril, que eu sempre ensino nas aulas, você acaba piorando o quadro da sua musculatura. E isso vai fazer piorar cada vez mais a sua diástase e piorar cada vez mais o aspecto do seu abdômen. Então, para você executar o abdominal, você precisa passar por um profissional que tenha essa consciência, esse entendimento, para que você não faça de forma errada. E se você tem alguma disfunção, eu quero te convidar a fazer parte desse treinamento. Nós estamos aí com as inscrições abertas e a gente vai passar 3 meses juntos. São 3 meses que você consegue reduzir muito o perímetro da sua cintura através dos exercícios que a gente aplica. Então você vai transformar o seu abdômen e a sua postura também. Então é uma experiência que vale a pena você investir, né? É um presente que eu estou fazendo, que eu estou dando para vocês, de fazer esse acompanhamento por 3 meses com esse valor de R$ 148,50. Vai ser por 3 meses e você vai conseguir ter resultados fantásticos. Vem pra falar tchau pro pessoal. A Alice tá doidinha pra ir treinar com o irmão, né, Alice? Você vai treinar com o irmão? Sim? E é isso, gente. Fica o convite para vocês para participar do grupo da mentoria. Venha viver essa experiência com a gente.
Isso, vamos entrar todo mundo para fazer exercício junto. Todo mundo fazer exercício. É. Tá vendo? Até a Alice tá falando pra vocês. E é isso, gente. Quem quiser participar da mentoria, é só entrar no link lá da bio. Você já vai ser direcionado para a página de inscrição. E entre no grupo, gente. Faça lá o processo, faça a inscrição. Tem várias formas de pagamento, mas entre no grupo da mentoria, porque é lá nesse grupo que é disponibilizado o link da aula diariamente, tá? Todos os dias a gente faz aulas de 30 minutos e que vai super rapidinho e que vai ser muito bom você adquirir esse hábito para sua vida, tá bom? Quem tiver alguma dúvida, pode colocar aqui, a gente vai estar respondendo. Eu fico muito feliz, Ju, de ter você junto com a gente. E venha participar. O pessoal aí que viu a live, que entendeu um pouquinho de como é bom a gente tratar o abdômen, não só pela estética, mas pela nossa saúde, pela estrutura, né, do nosso corpo. E convido vocês a olhar também no meu Instagram as fotos do meu processo, né, desde quando eu comecei até agora. Que isso vai te motivar bastante. Meu abdômen mudou muito, muito mesmo. E eu só fico muito feliz com os resultados que eu tive até agora. E você também pode ter resultados até melhores do que eu tive. Então é isso. Eu vou ficando por aqui e amanhã a gente está de volta. 7 horas tem treino, então entra lá no grupo e vem treinar com a gente. Um beijão, gente. Tenha uma ótima noite. Vem falar tchau, pessoal. Fala tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Deixa muito de dor. Um beijo, fala um beijo. Fala tchau. Tchau. Tchau.